Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Mil e vamos para mais um vídeo de Brasileirão, né? E como vocês sabem, né? A gente falou de Campeonato Brasileiro, voltou a repostar os Campeonatos Brasileiros, né? Só não vou repostar o de 87 e o de 2024, né? Por ser mais recente, enfim. E, e dependendo da lógica, talvez, né? A gente tenha os de 2025 já, né? Quem sabe, né? Não sei. Mas enfim. E agora vamos falar do Brasileirão de 77, né? A gente está chegando perto do fim da década de 70 e o campeonato de 77 teve 62 times, né? É aquela coisa, né? Que desde 74, principalmente 75 e diante, que começou a aumentar o número de clubes, né? Porque nessa época, né, a política se metia muito no futebol, né? E sempre tinha aquele ditado do famoso onde a arena vai mal, mais um time no nacional, né? Onde a arena vai bem, mais um clube vai bem, acho que alguma coisa assim. E o que acontecia, né? Quando um estado, né, onde o governo estava indo mal, e tal, né? Aí para alegrar o povo brasileiro, né, o povo daquele estado, né, o governador, o senador, sei lá, o político desse estado chegava no almirante, né, que era o Heleno Nunes, né, presidente da CBD, e falava, ó, vai ter campeonato brasileiro, então coloca esse time do Espírito Santo. Aí outro estado, mal nas cabeças, tal, ó, estado do Acre, ó, coloca dois times aí no Brasileirão, e enfim. Mas não vai dar pra pôr, vai ficar meio complicado de fazer o campeonato. Não importa, coloca aí, faz e tenta fazer o campeonato e é isso. E por isso que todo ano você vê o número de times aumentando, né? De 54 foi para 62, né? No ano seguinte ia ter 74 times e 79 ia ser 94 times, para você ver, né? Só depois disso que as coisas mudaram um pouco, né? Embora a bagunça no futebol brasileiro nessa época continuava a mesma. Bom, falando dessa introdução, vamos falar do campeonato de 77, né? O campeão de 77 foi o São Paulo, né? O São Paulo Futebol Clube conquistava o Brasileirão pela primeira vez, né? Era o primeiro título do São Paulo, né? E foi um título sofrido, né? Porque foi um título que foi conquistado na raça, né? E a gente vai contar mais ou menos como que foi. Mas antes de falar do São Paulo, temos que falar desse campeonato, né? Eu falei que tinha 62 times. E novamente, fase de grupos, né? Primeira fase de grupos. Segunda fase de grupos. Terceira fase de grupos. E semifinal e final. Vamos lá, primeira fase. Os 62 times eram divididos em 6 grupos, sendo que uns tinham 4 de 10 times e outros 2 de 11. Eles jogavam todos contra todos dentro do grupo, em turno único, e classificavam para a fase seguinte os 5 melhores colocados em cada grupo. E o resto, né, os desclassificados, jogava repescagem. Aí a segunda fase, né, os 30 times classificados, né, os 5, né, a gente tirou 5 times, né, dos 6 grupos. Tinha 30, né, os 30 foram divididos em 6 grupos de 5. Jogam também todos contra todos dentro do grupo, em turno único. Avança para a terceira fase os 3 primeiros de cada grupo. E aí a repescagem, né, que os times eliminados podiam ter mais chance de ir para a terceira fase, né? Os 32 lá que não se classificaram, né? Eles foram divididos em 6 grupos, sendo 4 de 5 e 2 de 6. Também jogam todos contra todos dentro de cada grupo, em turno único, e avançam para a terceira fase apenas o campeão de cada grupo. Ou seja, você tinha aí, então os campeões de cada grupo da repescagem e os 3 melhores da segunda fase, né? E aí sobrou os 24 times classificados, né? 18 da segunda fase, mais os 6 campeões da repescagem. Os 24 foram divididos em 4 grupos de 6, né? Também turno único, todos jogos contra todos dentro do grupo. E avança para a fase final, no caso a semifinal, o campeão de cada grupo. E aí, semifinal e final, né? Jogos de ida e volta, com a vantagem do time de melhor campanha em jogar em casa e tal. Somente a final, que seria em jogo único, né? E na final, né? Se houvesse empate, tanto no tempo normal quanto na prorrogação, haveria disputa de pênaltis, que é o que acabou acontecendo, né? Enfim,
Agora vamos falar do São Paulo, que foi o campeão, né? O São Paulo chegou naquele campeonato sem estar muito cotado a ser campeão, né? Embora o time do São Paulo era um time até competitivo, um time forte ali, né? Tinha jogadores interessantes ali, como o Serginho Chulapa, Valdir Pérez, Getúlio, né? O volante Chicão, né? Que sempre foi um cara viril, né? Um cara raçudo, né? Enfim, e no banco o São Paulo apostava no Minelli, né? Rubens Minelli, que o tricolor tirou lá de Porto Alegre, né? Lá do Inter, né? Do Internacional, o Rubens Minelli, né? Que tinha sido bicampeão pelo Colorado, né? Trouxe o Minelli para buscar o tri, né? No caso, o Minelli buscava o tri seguido, né? E o São Paulo buscava o seu primeiro título brasileiro. E o São Paulo caiu num grupo, né? Que tinha times paulistas, né? 3 times de Pernambuco, 2 de Alagoas e 2 da Paraíba, ou seja, os paulistas enfrentavam os nordestinos aí, né? Dos paulistas, né? São Paulo tinha Palmeiras e o 15 de Piracicaba, né? Para você ter um exemplo aí. Na primeira fase, né? No seu grupo, né? Um grupo de 10, né? O São Paulo fez 9 jogos e fez uma campanha ali tranquila, né? Se classificou em segundo lugar, só ficou atrás do Palmeiras. E na segunda fase, o São Paulo caiu em outro grupo, agora mais complicado, né? O São Paulo tinha o Corinthians, né? O rival Corinthians, o América do Rio. Na época, o América era forte, dava trabalho. O atual bicampeão, o Internacional, né? E o modesto Brasília, né? Ou seja, dos 5 times ali, tinha 4 que eram casca grossa, né? E o Brasília seria o mestre da balança, né? E ao final de 4 jogos, o Brasília perdeu os 4 jogos. O São Paulo ganhou 2, empatou um e perdeu o outro. E se classificou em segundo também do grupo, né? Só ficou atrás do Corinthians. Né? Os eliminados desse grupo do São Paulo foram o Inter e o Brasília. A terceira fase, né? A terceira fase foi só em janeiro/fevereiro de 78, né? Porque o calendário do futebol brasileiro naquela época era assim, né? Não tinha data, não tinha calendário por causa dos estaduais, ou quando tinha jogo de seleção, né? E parava tudo para priorizar a seleção. Aí os campeonatos ficavam assim, né? Não tinha muita data para continuar e jogava pro ano seguinte, ou seja, tinha uma pausa ali em dezembro, tal, ficava um mês parado, né? E aí os times voltavam a jogar onde parou o campeonato, ou seja, o campeonato parou na segunda fase e voltou na terceira em diante. A terceira fase, o São Paulo jogou num grupo, né? Que tinha uns times ali chatos, que era o Grêmio, né? Um Grêmio sempre forte. O Botafogo de Ribeirão, que na época era forte também. A Ponte Preta, né? Que meses antes, né? E ela tinha sido vice-campeã, né? Paulista, né? E era um baita de um time. O São Paulo reencontrou o 15 de Piracicaba de novo. E reencontrou também o Sport, ou seja, o São Paulo reencontrou 2 times que ele já tinha enfrentado lá na primeira fase, ou seja, as bizarrices da época, né? E como campeão do grupo, somente o campeão do grupo avançava, né? O São Paulo não deu chances para os adversários, né? Em 5 jogos, o São Paulo de Minelli venceu 4 e se classificou, né? E assim, nas semifinais, o São Paulo enfrentou o Operário de Campo Grande, né? O Operário de Campo Grande, que era surpresa no campeonato, né? Tava fazendo uma campanha surpreendente ali e todos achavam que o São Paulo poderia se complicar um pouco, tal, apesar do São Paulo ser favorito, né? Mas o São Paulo não deu chance para a zebra, né? Tanto que no primeiro jogo o São Paulo venceu por 3-0 no Morumbi. O São Paulo só fez os 3 gols depois dos 30 do segundo tempo, ou seja, o São Paulo estava sofrendo para passar pela defesa do Operário, né? Do goleiro lendário Manga. Mas aí depois o time conseguiu abrir, né? O Serginho fez o primeiro, o Neca fez o segundo e o Serginho fechou a conta. No jogo de volta, né, em Campo Grande, o São Paulo soube administrar até quanto pôde, né? E acabou perdendo o jogo de 1-0, mas nada que assustasse o time. E classificado para a final, o São Paulo encarou o poderoso Atlético Mineiro, né? O Atlético que era um time forte na época, um time cheio de jogadores incríveis ali, como o Cerezo, né? O Reinaldo, artilheiro do campeonato, com 28 gols, né? O Ângelo, que era um cara interessante ali, Marcelo Oliveira, né? O Caio Cambalhota, um jovem Paulo Isidoro, né? Que ficava no banco, além do goleirão, né? O João Leite, né? O Galo tinha um time forte e, como tinha feito o melhor campeão que o São Paulo no campeonato todo, decidiria o jogo único no Mineirão, ou seja, todo mundo achava que seria impossível o São Paulo conseguir bater o Atlético no Mineirão, né?
Ainda mais que o São Paulo não tinha o Serginho, né? Que foi suspenso porque ele tinha agredido um jogador do Botafogo de Ribeirão lá na terceira fase, né? E ele foi suspenso e tal. Ele ainda chegou a jogar alguns jogos na reta final, mas para esse jogo ele foi suspenso. E o Atlético também não tinha o Reinaldo, que também foi suspenso, né? Por conta de um jogo lá. Eu não vou lembrar qual o motivo, mas ele também estava fora. Enfim, os dois times estavam sem os seus principais jogadores. Mas apesar disso, o favoritismo era do Atlético, né? E antes do jogo, né, o Minelli exigiu que o Serginho Chulapa viesse na concentração do time para tipo, deixar o time do Atlético enervado, né? E aí houve um diz que me diz antes do jogo, né, alegando que o Serginho jogaria, que ele jogaria, não jogaria e tal. O Atlético tentou até fazer essa mesma artimanha, né, ameaçando botar o Reinaldo para jogar e tal, mas tudo isso ficou só nos achismos. E os dois não jogaram, ficaram vendo o jogo nas cabines do Mineirão, provavelmente, né? E o jogo foi um jogo pegado, um jogo tenso, né? Para complementar ainda, caiu uma chuva forte, né, em Belo Horizonte naquele dia, né? Naquele dia 5 de março, né, de 78. E foi um jogo pegado, um jogo sem muitas emoções, né? O São Paulo apostou mais na força dos seus jogadores, né? Já que o time não tinha a técnica que tinha o Atlético. O Galo não conseguia criar as chances que tentava, né? Talvez abalado porque não tinha o Reinaldo em campo, não sei. E o jogo foi truncado, foi pegado, o Chicão pegava em todas, né? Chegou até a entrar várias vezes duro, né? Em alguns jogadores do Galo, né? Principalmente no jogador Ângelo, né? Enfim. E o jogo se arrastou assim, né? Ficou 0-0 no tempo normal, na prorrogação 0-0 e aí disputa por pênaltis, né? E aí na disputa de pênaltis todo mundo sabe, né? Na primeira série os dois times erram, né? Cerezo erra pro Atlético, Getúlio pro São Paulo. Na segunda série o Chicão escorrega e erra pro São Paulo e o Atlético converte. E aí o São Paulo converte com o Pérez, o Atlético também converte. Só que aí a situação tava complicando, né? Tava na terceira série e o Atlético tinha que errar, né? O São Paulo empata na quarta série com o Antenor. E aí o Valdir Pérez começa as suas artimanhas, né? De deixar o cobrador irritado, né? Ele provoca o Joãozinho Paulista, né? Alegando que ele ia errar, que a torcida vai pegar ele lá fora, tal, não sei o quê. E aí deu certo, né? O Joãozinho chuta e chuta por cima, para fora. E aí na última série, né? O Bezerra faz 3-2 pro São Paulo. E aí o Márcio, o jogador Márcio do Atlético, tinha que fazer para seguir a série, né? Se ele perdesse, o São Paulo seria campeão. E novamente o Valdir, né? Provoca o jogador do Galo, né? Antes dele cobrar o pênalti, o jogador do Atlético, né? O Valdir chega a dar uma, sabe, uma alisada de leve assim no traseiro ali do Márcio e tal, né, intimidando o Márcio. E parece que deu certo e o Márcio isolou a bola, né, na cobrança. E assim o São Paulo, contra tudo e todos, né? Contra todos os prognósticos, conquistava o Brasileirão de 77, o seu primeiro campeonato brasileiro, né? Um título histórico para o time de Minelli, né? Minelli era tricampeão, né? 2 vezes pelo Inter e uma pelo São Paulo, todas seguidas, né? E um título merecido, né? Um time que, se não era um time talentoso, né? Era um time muito aguerrido, um time que era competitivo ao extremo e fez por merecer o título, né? Enfim, agora vamos falar do time base e a gente vai falar da zebra e da decepção, né? E além do time base, vocês vão ver a disputa de pênaltis, né? Que deu o título ao São Paulo, enfim. O time base desse São Paulo era Valdir Pérez, né? Getúlio, Tecão, Bezerra e Antenor, Chicão, Teodoro e Dario Pereira, o Zé Sérgio, Serginho, né? O Serginho Chulapa e o Viana, né? E o Minelli, o técnico desse tricolor. Agora vocês vão ver a disputa de pênaltis, né? Que terminou em título do São Paulo e a gente já volta para falar da zebra, né? Que tivemos 2 zebras e da decepção, né? Já volto. Zezinho, pela distância, Arthur Guerra, e marca o terceiro gol do São Paulo. Aqui o Atlético erra essa cobrança de pênalti. De volta para o final pode, se a bola vem para o canto direito deles. Atenção, partiu Márcio, errou! O São Paulo é campeão brasileiro de futebol de 1970. Bom, a gente viu aí as disputas de pênalti do jogo da final, né? Agora vamos falar da zebra do campeonato, que tivemos 2, né? E das decepção, né? A zebra, eu vou colocar 2, né? Que foi o Londrina, né? E o Operário, né? Vou começar pelo Londrina, né? O Londrina, né? Já era uma das forças, né? Do futebol paranaense ali, né?
na metade da década de 70 e tal, e estava sempre, né, incomodando ali, né, os times lá do Paraná, enfim. E ele já tinha jogado já o Campeonato Brasileiro, né, e no ano anterior, e estava na sua segunda, né, participação. Na primeira fase, né, Londrina não foi bem, né, no grupo que tinha os times cariocas, né, um time do Paraná e times do Centro-Oeste, né, o Londrina acabou eliminado, né, e jogou a repescagem, né, num grupo que tinha novamente times goianos e paranaense, né, e o Londrina dessa vez ganhou o seu grupo, né, conseguiu ganhar e avançar para a terceira fase, né, e aí na terceira fase o Londrina jogou num grupo da morte, né, porque ele tinha, além do Modesto Caxias, né, tinha só gigante ali, tinha Vasco, né, Flamengo, o Corinthians e o Santos, ou seja, o Londrina só tinha pedreira e todos achavam que o Londrina não ia conseguir nada, né, contra esses times, né. Só que não é que o Londrina conseguiu, em 6 jogos, não, em 5 jogos, o Londrina venceu todos os 5 jogos e avançou, ou seja, ele bateu o Santos, bateu o Flamengo, bateu o Corinthians e o jogo histórico, né, do Londrina foi uma vitória de 2-0 sobre o Vasco, né, em pleno São Januário, um São Januário hostil até, né, jogaram até morteiros em campo, tentaram intimidar o Londrina, mas o Londrina conseguiu superar tudo e todos, né, e venceu o time carioca, né, e assim o Londrina estava entre os 4 melhores, né, nas semifinais do campeonato, o Londrina encarou o Atlético Mineiro, né, e dessa vez acabou não conseguindo, né, fazer frente, né, o time perdeu do Galo por 4-2 no Mineirão, e no Estádio do Café, na volta, o Londrina até mostra força, né? Mas acaba empatando 2-2 e o Tubarão acabou ficando pelo caminho e terminou a competição em quarto lugar, né? Uma campanha que ficou marcada para sempre, né? Na história do Londrina. E é isso, né? Agora falaremos agora do Operário, né? O Operário de Campo Grande, né? O Operário do Mato Grosso do Sul, né? Na época só tinha apenas um Mato Grosso, né? Diferente do Londrina, o Operário surpreendeu já nas fases iniciais, né? O Operário, né, de Campo Grande, ele fez uma campanha segura na primeira fase. Ele se classificou entre um grupo que tinha times do Sul, né? E o Operário terminou em quarto, né? Classificavam 5 e o Operário ficou em quarto. Uma campanha mediana, mas o suficiente para classificar. Na segunda fase, onde tinha aqueles grupos de 5 e somente 3 avançavam, né? O Operário caiu num grupo que tinha os cariocas, né? Os cariocas, Botafogo e Fluminense, além de times que davam para encarar, né? Que era o Botafogo de Ribeirão, né? CSA o e é isso, né? E o Operário fez bonito, né? Conseguiu se classificar também, despachou inclusive o Fluminense, né? Inclusive o Operário ganhou do Fluminense, né? E o Operário conseguiu se classificar ficando em segundo do grupo, ou seja, uma campanha sólida, né? Onde o time surpreendeu, né? Os dois gigantes do Rio, né? E aí na terceira fase, né? O Operário caiu num grupo que tinha Palmeiras, né? O forte Palmeiras, o Santa Cruz, né? Que era forte também, estava fazendo uma campanha boa. O Remo, né? O clube do Remo, o América Carioca e a Desportiva Ferroviária, né? E o grupo foi equilibrado, né? Até a última rodada, né? E na última rodada o Operário encarou o Palmeiras, né? Precisando vencer o Palmeiras e torcer pro tropeço, né? Do Santa Cruz acho que contra o Remo, se não me engano. E aconteceu tudo que ocorreu, né? O Santa Cruz não conseguiu ganhar seu jogo, se não me engano. E o Operário ganhou do Palmeiras 2-0, né? Como 2 gols em diante valia 3 pontos, né? O Operário conseguiu se classificar para as semifinais. E aí na semifinal o Operário encarou o São Paulo, né? E como eu já falei na parte do São Paulo, né? O time perde de 3-0 no Morumbi, né? Ganha na volta por 1-0, mas aí a campanha terminou aí, né? E a campanha foi satisfatória, né? A melhor campanha do Operário foi nesse campeonato, né? O time terminou em terceiro, né? Fez uma campanha histórica realmente. Um time que ficou marcado, né? Os jogadores ali como Manga, né? Biluca, Edson, Roberto César, o Tadeu, né? E o técnico desse time era o Carlos Castilho, né? Que era ex-jogador do Fluminense, né? Ex-goleiro do Fluminense na década ali de 50, 60, enfim. E que nos anos 80 faria alguns trabalhos interessantes, né? Pelos times grandes ali, enfim. Agora vamos falar da decepção, né? Bom, não foi uma decepção, mas ficou marcado, né, para decepção.
Vamos falar do Atlético Mineiro, né? Que foi a decepção desse campeonato, né? Assim, como eu falei na parte do São Paulo, né? O Galo estava com um time forte, 77, né? Com João Leite, né? Vantuir, Toninho Cerezo ali, começando, né? Enfim, Reinaldo, né? Fazendo gols em quase todos os jogos. Enfim, o Atlético era um dos favoritos, né? Tanto que fez uma primeira fase incrível, né? Em 9 jogos ganhou 8, né? Fez 26 gols. O Atlético seguiu forte na segunda fase. Em 4 jogos de 5 times lá, ele ganhou os 4. Na terceira fase, um grupo mais equilibrado ali, né? Embora ele encarou o Botafogo, né? E terminou invicto com o Botafogo, né? Mas o Atlético levou a melhor, né? Porque ele ganhou 4 jogos, né? E aí o Atlético avançou para a semifinal. Na semifinal, o Atlético despachou o Londrina, né? Como a gente acabou de falar do Londrina, né? Ganhou de 4-2 no Mineirão, né? Empatou fora 2-2 e aí na final encarou o São Paulo, né? Como favorito. E houve aquela confusão toda, né? De Reinaldo e Serginho, se iam jogar, não ia jogar, tal. E os dois não jogaram, né? Mas o Atlético não conseguiu superar o São Paulo, né? Acabou empatando o jogo, né? E nos pênaltis veio a decepção, né? Foi frustrante para a torcida do Galo, né? Que acreditava no bicampeonato, né? Já em 6 anos, né? Já que o Atlético tinha ganhado em 71, né? Enfim. E esse vice foi um vice amargo, né? A torcida do Galo, né? Onde o melhor time do campeonato, né? Que se somar tudo, né? Ficou 10 pontos de frente, né? Pro São Paulo, né? Na classificação geral. E não teve nenhuma derrota, enfim. Acabou tendo que se conformar com o vice-campeonato, né? Enfim, galera. Bom, espero que tenham gostado, tá? Dê um like, compartilhe o vídeo, comente também, é importante, tá? Espero que tenham gostado e é isso. Como eu vou ficando por aqui, até a próxima. E é isso.